Um asteroide apocalíptico está em rota de colisão com a Terra. O que nós fazemos? Enviamos heróis ou drones corajosos para perfurar e explodir o objeto em pedaços? Ou lançamos quantas bombas nucleares pudermos para desviar a rocha em alta velocidade do curso? Ou é tudo apenas bobagem de Hollywood? Há algo que podemos realmente fazer? Sou Stu, e bem-vindo ao Debunked, onde separamos verdades de mitos e fatos de concepções errôneas. Fizemos uma enquete para saber o que vocês, queridos espectadores, acham que seria a resposta mais provável para este cenário apocalíptico. A maioria de vocês pensou que a melhor maneira seria explodi-lo em pedaços menores para queimarem em nossa atmosfera. Veremos se nossos especialistas concordam. Antes de nos aprofundarmos em como nos defender da aniquilação por asteroides, vale perguntar se realmente há risco de um impacto interestelar. Hoje, há mais de 1 milhão de asteroides e cometas conhecidos. Se você quer saber a diferença entre um asteroide e um cometa, basicamente, asteroides são rochas sólidas feitas de carbono, metal e materiais silicatos, enquanto cometas são principalmente compostos de gelo e poeira. Por isso, os astrônomos os chamam de bolas de neve sujas. Quando qualquer um desses entra na atmosfera da Terra, nós os chamamos de meteoros. A maioria desses asteroides se mantém na cintura de asteroides entre Marte e Júpiter e não chegarão perto de nós. São os 30 mil objetos próximos à Terra, ou NEOs, que precisamos nos preocupar. Um objeto próximo à Terra, ou objeto próximo à Terra, é qualquer asteroide ou cometa, cuja órbita ao redor do Sol os trará para dentro de 120 milhões de milhas, ou 195 milhões de quilômetros do Sol. Para colocar isso em perspectiva, as distâncias aqui estão em escala, mas eu fiz os planetas 266 vezes maiores para que você possa realmente vê-los. Para um asteroide ou cometa ser considerado um objeto próximo à Terra, ele deve se aproximar a menos de 30 milhões de milhas, ou 50 milhões de quilômetros da órbita da Terra. Mas não se preocupe, isso ainda daria aos NEOs muito espaço para brincar sem derrubar nosso castelo de areia. Por isso, os cientistas identificaram uma subcategoria de NEOs que desejam manter sob vigilância próxima, os objetos potencialmente perigosos. São aqueles que viajarão dentro de 4 milhões e 700 mil milhas ou 7 milhões e 500 mil quilômetros da Terra e poderiam nos atingir. Os cientistas estão especialmente preocupados com os objetos que passam dentro de 384 mil quilômetros. Agora, isso está totalmente em escala, e isso é igual à distância entre a Terra e a Lua. Asteroides chegam tão perto várias vezes por mês. Mas isso não é tudo. Um asteroide precisa ter um tamanho específico para ser considerado potencialmente perigoso. Isso porque, ao contrário do que as manchetes de notícias podem fazer você acreditar, na verdade somos atingidos por asteroides o tempo todo. Todos os dias, quase 100 toneladas de asteroides e cometas caem na Terra vindos do espaço sideral. Não percebemos, pois a maioria se desintegra em nossa atmosfera. À noite, você pode ter visto parte disso como uma estrela cadente. Esses meteoros são muito pequenos, com menos de 1 metro de tamanho e não representam muito perigo, a menos que um fragmento caia diretamente em você. Isso só é conhecido por ter ocorrido uma única vez. Em 30 de novembro de 1954, no Alabama, Anne Hodges foi acordada abruptamente de seu cochilo no sofá quando 4 quilogramas atravessou o teto e atingiu sua coxa. Além de um hematoma feio, Anne estava bem. Há apenas 110 cometas próximos à Terra, e nenhum deles é uma ameaça. Contudo, há mais de 2.000 asteroides classificados como potencialmente perigosos. Então, qual o tamanho mínimo de um asteroide para se tornar perigoso? Você pode se recordar dos vídeos que viralizaram em 2013? Esse meteoro tinha 20 metros de diâmetro, mas explodiu com a força de cerca de 25 bombas de Nagasaki. Felizmente, ele explodiu cerca de 30 quilômetros acima da superfície da Terra, então não obliterou a Terra abaixo. Ainda assim, danificou mais de 7 mil edifícios em 6 cidades no Oblast de Chelyabinsk, na Rússia, ferindo pelo menos 1.500 pessoas. Um estudo liderado pelo professor Brown da Universidade de Western Ontario mostrou que esse tipo de impacto ocorre cerca de 3 vezes por ano. Mas não notamos porque esses meteoros caem no oceano ou em áreas desabitadas. Stu, ouço você gritar, mas isso não é assustador o suficiente. Me fale sobre os asteroides realmente assustadores. Segure seus capacetes. Viajando para o Arizona, Estados Unidos da América, encontramos a cratera Barringer.
Este buraco gigantesco tem 570 pés ou 174 metros de profundidade, e seu raio se estende por quase 1 milha ou 1,3 quilômetros de largura. Este gigante geológico foi feito por um meteoro de apenas 100 a 160 pés ou 30 a 50 metros de largura e, segundo a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, este é o tamanho mínimo necessário para se qualificar como um objeto potencialmente perigoso, porque é grande o suficiente para fazer aterrissagem em vez de queimar na atmosfera. Não queremos ser atingidos por algo tão grande. Felizmente, o 1990 MU não chegará perto o suficiente para nos atingir, mas se o fizesse, poderia exterminar um continente inteiro. Como diz o professor Jay Melosh, asteroides de 1 quilômetro ou mais resultariam em devastação em escala continental, e a poeira injetada na atmosfera causaria um resfriamento drástico e a possibilidade de falhas globais na colheita por pelo menos alguns anos. Cientistas atualmente estimam que existem mais de 2 milhões de asteroides em nosso sistema solar que são tão grandes ou maiores que 1990 MU. Mas os asteroides são o único desastre natural que podemos prevenir desde que estejamos preparados. Nossa tarefa mais importante é encontrá-los e obter um catálogo mais completo de tudo que está lá fora para que não sejamos surpreendidos. Tentamos detectar possíveis ameaças com anos ou até décadas de antecedência. Para isso, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço criou o Escritório de Coordenação de Defesa Planetária em janeiro de 2016. O Programa de Defesa Planetária colabora com observadores e agências espaciais globalmente para identificar objetos próximos à Terra e planejar como lidar com aqueles que possam impactá-la. 500 novos NEOs são encontrados anualmente com uns 150 milhões de dólares. Em Hollywood, isso compraria 2 Deep Impacts ou apenas um Armageddon. A detecção é a chave. Se não soubermos que os asteroides estão lá, não poderemos detê-los a tempo. O Programa de Defesa Planetária diz: um asteroide em trajetória para impactar a Terra não poderia ser abatido nos últimos minutos ou até horas antes do impacto. Nenhum sistema de armas conhecido poderia parar a massa. Se o Programa de Defesa Planetária encontrar um asteroide com mais de 1% de chance de atingir a Terra nos próximos 50 anos, alertarão o governo. Mas ao contrário dos filmes, como diz o professor Grady, na vida real não depende do presidente americano, é internacional. Todas as agências espaciais e governos trabalham juntos. Então, o que eles farão para nos proteger de um asteroide em rota de colisão? A opção de Hollywood de enviar armas nucleares é uma possibilidade concreta. Mas não como você imagina. Eles não enviarão astronautas para detonar uma ogiva nuclear. Gostariam que a arma alcançasse o asteroide o mais longe possível de Terra. O Programa de Defesa Planetária diz: alguns NEOs podem estar em órbitas que são especialmente difíceis de alcançar, a menos que os encontremos muitos anos a décadas antes do impacto. Isso implicaria em enviar astronautas em uma viagem de anos sem volta. Não há necessidade de enviar humanos para fazer um trabalho de máquina. Além disso, eles não vão explodir o asteroide de fato. Explodir uma rocha do tamanho do Texas só criaria milhares de meteoros menores que poderiam destruir cidades inteiras. Em vez disso, eles detonariam a ogiva a algumas centenas de metros acima da superfície do asteroide. Os raios desde a detonação vaporizariam as camadas superiores do asteroide. A força dessas camadas sendo ejetadas do asteroide o empurraria para uma nova trajetória, longe da Terra. Se você acha arriscado enviar apenas uma bomba nuclear para desviar o asteroide que destruiria a Terra, não está sozinho. O método do ciclador nuclear consiste em uma nave espacial que carrega várias bombas nucleares, orbitando um asteroide e liberando-as em intervalos controlados para desviar o curso do asteroide. Contudo, nem todos os asteroides são rochosos sólidos. Alguns são apenas grandes pilhas de entulho, e uma explosão próxima pode ter o mesmo efeito que explodir intencionalmente o asteroide em 1000 pedaços. Ainda assim, tudo poderia cair na Terra e prejudicar milhares ou milhões de pessoas. Além disso, é politicamente arriscado. O Tratado do Espaço Exterior de 1967 diz: os estados não devem colocar armas nucleares ou outras de destruição em massa em órbita, corpos celestes ou no espaço sideral de qualquer outra forma. Para evitar um campo minado político, poderíamos remover as armas nucleares do método cíclico nuclear e usar um trator gravitacional.
Não, isso não é um veículo agrícola muito pesado. É uma nave espacial que encontraria o asteroide e usaria sua própria atração gravitacional para mudar gradualmente o caminho do objeto potencialmente perigoso, como laçar um touro em disparada. Se isso parece complicado, é porque é. E claro, isso só funcionaria se a nave espacial alcançasse o asteroide bem antes de colidir com a Terra. Também pode não funcionar em asteroides maiores que 488 metros de diâmetro, cuja própria gravidade é simplesmente muito forte. Outra maneira lenta de desviar um asteroide é pintá-lo, não com um Banksy, mas com uma fina camada de tinta branca de um lado. Este método utiliza o efeito Yarkovsky, que descreve como um objeto rotativo no espaço absorve radiação térmica mais rápido do que emite esse calor. Assim como na Terra, que aquece durante o dia e esfria à noite, o atraso na emissão de calor significa que ele é liberado em uma direção diferente de onde foi absorvido, criando rotação. Com o tempo, isso afeta a órbita do objeto. Então, ao pintar um lado de um asteroide de branco, que reflete o calor, e deixar ou pintar o outro lado de escuro, que absorve o calor, podemos incentivar o asteroide a girar com mais força e se afastar da Terra. O principal problema com este método é que levaria muito tempo para funcionar, e talvez precisasse ser feito décadas ou séculos antes do asteroide nos alcançar. Então, quando soubéssemos se a pichação funcionou ou não, poderia ser tarde demais. O método mais simples e confiável de desviar um asteroide é o impactor cinético. Isso é um modo elegante de dizer bater uma coisa na outra. Cientistas pretendem enviar satélites para colidir com asteroides antes que eles nos atinjam, desacelerando-os o bastante para mudar suas rotas no sistema solar e afastá-los da Terra. Isso funciona na teoria, mas como diz o cientista planetário Dr. Patrick Michael, os modelos de impactos que fazemos são baseados na física da colisão em escala de laboratório, com alvos de centímetros. Por isso, em novembro de 2021, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço lançou o teste de redirecionamento de duplo asteroide. Esta nave espacial está a caminho para fazer um contato muito próximo com o asteroide binário, próximo à Terra de Deimos, e seu pequeno satélite Dimorphos. Double Asteroid Redirection Test irá atingir, ou já atingiu, Dimorphos no final de 2022, alterando sua órbita ao redor de Didymos. Dimorphos tem 167 metros de largura. Apenas grande o suficiente para ser considerado um objeto potencialmente perigoso. Ao permanecer em órbita ao redor de Didymos, o Programa de Defesa Planetária poderá monitorar e medir a eficácia do método do impactor cinético. Esta missão foi cuidadosamente calculada porque, como explica Lindley Johnson, ao mudar a órbita da Lua, não mudamos a órbita de Didymos. Didymos é um asteroide potencialmente perigoso, por isso não queremos afetar sua órbita nem empurrá-lo na direção errada acidentalmente. Reconfortantemente, as chances de um objeto potencialmente perigoso atingir a Terra nos próximos 100 anos são zero. Essas chances podem mudar conforme aprendemos mais. Cientistas de defesa planetária estimam que só encontraram 40% dos PHOs atualmente. Isso porque os menores, ainda destruidores de cidades, são difíceis de encontrar. A doutora Amy Mainzer, da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, diz: os asteroides de tamanho subglobal, capazes de causar problemas regionais, ainda requerem muito trabalho. Procurar por essas rochas cinzas ou pretas contra a escuridão do espaço é apenas um problema difícil. Infelizmente, até mesmo os quase acertos podem voltar para nos morder. O asteroide Apophis tem 340 metros de diâmetro e é grande o suficiente para atingir a Terra com energia equivalente a 1.200 megatons de trinitrotolueno, 24 vezes mais poderoso que a maior explosão nuclear feita pelo homem. Apophis foi descoberto apenas em 2004, e na sexta-feira, 13 de abril de 2029, ele passará a menos de 32 mil quilômetros da Terra, mais perto do que nossos satélites geoestacionários. Para colocar em perspectiva, é onde a nossa Lua se encontra. Felizmente, ele vai nos perder, mas a gravidade da Terra alterará sua órbita de forma que possa nos atingir no futuro, mas não nos próximos 100 anos. Claro, o asteroide mais infame é aquele que foi um fator importante na extinção de todos os dinossauros não avianos. Cerca de 66 milhões de anos atrás, este asteroide, conhecido como o impactor Chicxulub, atingiu a Terra com a explosão equivalente a 100 milhões de megatons de trinitrotolueno e causou uma das maiores extinções em massa que nosso planeta já conheceu. Este asteroide devastador tinha cerca de 12 quilômetros ou 7 milhas e meia de diâmetro.
Para ter uma chance de prevenir uma colisão com um corpo astronômico desse tamanho, precisaríamos começar a implementar contramedidas anos antes. Como diz a professora Monica Grady, asteroides capazes de destruir planetas atingem a Terra a cada 50 milhões de anos. Com sorte, teremos anos para nos preparar. Porém, talvez não tenhamos.